de seus dias, ensinando coisas que não foram assim. Suponho que, se viesse hoje, ele encontraria o mesmo, coisas que, ao princípio, não foram assim. Se sempre quiserem saber qual é a verdade, voltem ao princípio, voltem a Gênesis e poderão achar toda a seita e toda a verdade até hoje. Apenas todas as plantas começam em Gênesis, pois Gênesis é o capítulo semente da Bíblia. E se quisermos saber o que é certo, voltemos ao princípio. Assim como eu estava tentando dizer ontem à noite, quando Deus faz uma afirmação, ele nunca pode variar essa afirmação. Ele tem de mantê-la até o fim. O que ele disse em Gênesis é o mesmo em Apocalipse, e de ponta a ponta, ele é Deus e fim, estão vendo? E todas as suas palavras são verdadeiras. Agora, vemos que quando Jesus veio, ele encontrou os professores que pegaram a palavra de Deus e a perverteram para satisfazerem a si mesmos. Eles pegaram os mandamentos de Deus e os perverteram, formando um credo. Agora, lembrem-se, só há um Criador, e todos. Satanás não é Criador. O que é pecado? Pecado é injustiça. E injustiça é a justiça pervertida. Acho que vou esclarecer mais. Vocês são uma congregação mista. Vocês ouvem seu médico. Eu sou seu irmão. Um homem viver com sua esposa é justiça. Ele se casou com ela. O mesmo ato com outra mulher é morte. Um traz vida, o outro é morte. Estão vendo? A injustiça é a justiça pervertida. O que é uma mentira é a verdade deturpada. Então, foi isso o que Jesus encontrou. E é nisso que todos entraremos enquanto tirarmos e acrescentarmos ou tirarmos da palavra de Deus. É perverter a palavra de Deus. Assim, quando Jesus veio, ele constatou que eles tinham tomado a palavra de Deus e a pervertido, e feito uma tradição do homem. E ele disse, por que vós, com vossas mudais a palavra de Deus? Tomando suas tradições e mudando a palavra de Deus, fazendo-a dizer algo que de fato não disse. Vemos que ele encontrou isso em seu dia, e ele encontraria aqui hoje. E ele, na presença ou na pessoa do Espírito Santo, o mesmo Deus que sempre foi, habitando em seu povo na forma do Espírito Santo, testifica através do verdadeiro crente que o homem perverte a palavra de Deus para ela se enquadrar ao seu credo, em vez de fazer seu credo se enquadrar à palavra de Deus. Quero que alguém encontre o credo dos apóstolos na Bíblia, como diríamos hoje. Creio na Santa Igreja Católica Romana, na comunhão dos santos. Qualquer coisa que tenha comunhão com os mortos é espiritismo. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só isso, não há outro mediador. Assim, qualquer coisa, eles pervertem as coisas, fazendo um credo dos apóstolos. Se o apóstolo tinha algum credo, era Atos 2:38. Eles pregavam isso continuamente e insistiam com as pessoas que elas precisavam do arrependimento para com Deus e tal. Isto é, se há algum credo na Bíblia, é o que os apóstolos usaram. Assim, todas as suas diretrizes do Espírito Santo permaneceram como a palavra. E se algum homem ou anjo chegar a dizer algo contrário à palavra, Gálatas 1:8 disse, seja anátema, tem de ser a palavra de Deus. Paulo disse, se um anjo do céu vier a vós com qualquer outro evangelho além do que já ouvistes, seja anátema. Assim, cremos que os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não passará, pois a palavra é Deus. Deus não pode passar. A criação passará, mas Deus não pode passar. Não é lugar para brincadeiras, o púlpito. Não é lugar para brincadeiras. Penso que a palavra de Deus deve ser pregada daqui com a solenidade do coração e devemos nos lembrar disso. Mas só para dizer isso, para enfatizar este ponto, um velho negro aqui em algum lugar do sul, certa vez, fez uma afirmação, disse que preferia estar na palavra de Deus do que no céu. Perguntaram-lhe por quê. Ele disse, porque tanto o céu como a terra passarão, mas a palavra de Deus não.
isso mesmo. Temos de permanecer na palavra. Jesus, quando ele veio, disse: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu o divórcio da vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Agora vemos que eles tomaram os mandamentos de Deus e os invalidaram. Quando Jesus veio, ele encontrou pessoas procurando a igreja para receberem salvação. O que elas receberam? Credos. Cada denominação cria o seu próprio credo. E então foi o que ele encontrou, as pessoas dependendo da igreja para a salvação. E elas encontraram credos feitos pelo homem. E se ele viesse hoje em pessoa e falasse conosco, encontraria o mesmo. O homem fazendo a palavra de Deus se enquadrar à sua denominação, dando-lhes credos. E não há salvação em um credo se não for a Bíblia. Tem de ser a Bíblia, pois a sua palavra é... Tudo de que precisamos é a sua palavra. E a sua palavra, quando ele é a palavra de Deus é Deus. Só isso. Ele mesmo é a sua palavra. Ele é, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus, ainda é Deus. Agora vemos que quando veio, ele encontrou os homens, então, pegando os mandamentos de Deus e invalidando-os, pegando os mandamentos de Deus e adaptando-os para atenderem seus credos, ficando, portanto, inválidos. E a igreja olhava, as pessoas olhavam para a igreja em vez de olharem para a palavra de Deus. Portanto, ele disse, ao princípio não foi assim. Encontramos o mesmo hoje, como já citei 2 ou 3 vezes esta manhã, e olhando para aquele relógio, ele me deixa nervoso, assim todavia, quero dizer que isto é verdade. Então, aquele dia era como é agora, e agora como era então. Eles exclamam, onde está Deus? Bem, isso mesmo, que eles deixaram Deus quando deixaram a sua palavra. É por isso que temos as coisas do jeito que estão hoje. É porque as pessoas deixaram a palavra de Deus. Se um médico escrevesse uma fórmula, receita, e você lhe acrescentasse algo ou lhe tirasse algo, você mataria seu paciente. Isso mesmo, você tem de mantê-la como está escrita. Há antídoto suficiente lá para neutralizar o veneno, veneno suficiente para matar o germe. E muito veneno nele, sem o antídoto, mataria o paciente. E muito antídoto, sem o veneno, o que faria? Não ajudaria seu paciente. Então, você tem de mantê-la certa. E é assim que a palavra de Deus é. É a receita de Deus. Sim, irmão, é a receita de Deus para seu povo, para curar toda doença, toda enfermidade, pecado e físico, seja o que for, tudo se resolve na palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus. Foi assim ao princípio, foi assim na Idade Média, é assim em todas as eras. E é assim esta manhã, como foi quando ele a falou. Pois não pode se desviar nem um pouquinho, pois é a palavra de Deus. Então, as pessoas hoje, não é de se admirar que clamem, os dias dos milagres já passaram. Não existe isso de cura divina. Por que fazem isso? Porque tomaram a palavra de Deus e enrolaram seu credo nela e fizeram a mistura errada. E elas não têm poder aí. Se um anjo, um bispo, um arcebispo, ou seja o que for, vier e mudar uma palavra, isso mudará toda a receita. Permaneçamos exatamente com o que ela disse. O que Deus disse, vamos deixá-lo dessa forma. As igrejas estão acabadas hoje. Desviaram-se por rebeldia em algum ponto, formando organizações, formando denominações, fazendo as pessoas seguirem credos em vez de Cristo. Não quero nenhum credo senão Cristo, nenhuma lei senão o amor e nenhum livro senão a Bíblia. É exatamente o que temos. Esse é o credo de Deus, é a receita de Deus, é o antídoto de Deus para o pecado. É o antídoto de Deus para a nossa cura. E é o poder de Deus manifestado a nós ao recebermos a palavra em nossa vida. Agora vemos que eles respondem e exclamam, onde está o Deus de Moisés? O motivo de Moisés ter ficado com Deus e das coisas acontecerem foi que Deus estava seguindo a receita de Moisés. Moisés estava seguindo a palavra de Deus. A razão de Pedro, Tiago e João acertarem o alvo todas as vezes foi porque eles seguiram a palavra. Aqui há algum tempo, todos sabem que gosto de tiro ao alvo e tal.
E eu tinha um pequeno rifle Winchester, modelo 70. Eu me posicionei a 46 metros em um estande de tiro. Acertei 8 balas no mesmo ponto, a 46 metros. E desajustou um pouco o tiro. Precisa se ajustar e mexer com isso. E gosto de fazer isso, de certo modo, acalma meus nervos. E desajustou. Não consegui ajustar. Achei que precisava ser recondicionado. Enviei-o à companhia Winchester. Mandaram de volta e disseram: "Oh, irmão Branham, ou senhor Branham", disseram, "se esse Winchester é um dos melhores", disseram, "terá um agrupamento de 2,5 centímetros a 46 metros a 23 metros, quero dizer, 2,5 centímetros a 23 metros. Disse: "É o melhor que o senhor conseguirá." Eu sabia que não. Eu sabia que a 46 metros acertei 8 vezes seguidas no mesmo ponto com ele. Então eu sabia que isso estava errado. Agora é assim. E não consegui descansar até reajustá-lo. Agora fará o mesmo. Agora, não sou uma dessas pessoas que gosta de atirar a esmo. A igreja diz assim, então vamos ficar com isso. Se os apóstolos, pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus, pelo mesmo Espírito Santo que temos, acertaram em cheio na cura divina, nos poderes de Deus, se ficarmos com isso, sabendo que é assim ali, então fiquemos até acertarmos o centro, só isso, pois sabemos que era assim antes. Como é que os dias dos milagres já passaram e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Como pode esse Deus que ressuscitou e vive eternamente estar morto? Como podemos transformar isso num credo quando Deus não tem credo? Deus é uma pessoa. Deus habita em sua igreja e vocês são a sua igreja. Se nasceram de novo e foram cheios do Espírito Santo, vocês são a igreja de Deus. Deus habita em seu... Ele faz sua morada em vocês. Quando Deus desceu, se fez carne e habitou entre nós, o que ele fez? Ele estendeu sua tenda entre os seres humanos. Ele mudou o seu papel de Deus para o homem, para que o homem conseguisse se tornar como ele. Oh, ele se tornou eu para que através da sua graça eu conseguisse me tornar ele. Oh, que coisa grandiosa! Nunca entenderemos o que foi. Não é de se admirar que as pessoas clamem hoje: onde está Deus? Voltem à palavra. Voltem ao princípio. No princípio, ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Estes sinais seguirão aos que crerem. Foi isso. Voltem a essa mesma palavra e ela produzirá o mesmo. Eles seguiram essa palavra e ela mirou no alvo e acertou em cheio. Cada taxinha, cada promessa que Deus fez manifestou-se. Se voltarmos a essa mesma palavra, ela acertará no mesmo lugar, fará os mesmos milagres, realizará as mesmas coisas, produzirá a mesma vida, produzirá a mesma criatura, ressuscitará os mortos, curará os enfermos, expulsará demônios, terá visões, profetizará. É o mesmo evangelho que acertou em cheio, então, se voltarmos ao mesmo. É como voltar à arma, à mesma condição em que estava no começo, eliminar todas as suas vibrações. Ela fará essa bala acertar bem no centro do alvo. E se eliminarmos de nós todas as vibrações da incredulidade, a palavra de Deus acertará o centro do alvo, justo como no princípio. Isso mesmo, acertará o centro todas as vezes. Acertou uma vez, acertará de novo. Não fique satisfeito com um credo ou algo assim. Fique aí mesmo até a palavra acertar o centro do alvo. Faz-me lembrar do tempo em que a mãe e o pai, ou o pai adotivo de nosso Senhor Jesus, o tinha levado à festa pentecostal. E percorreram o caminho de 3 dias e por fim, sentiram falta dele. Eles não conseguiram encontrá-lo. É assim que a igreja tem andado agora. Andou por cerca de 2000 anos e sentiu falta dele. Aqui está. Há sinais da sua vinda aparecendo em toda parte e dizem: onde está Deus? Onde está Deus? Que aconteceu com ele? Notaram? Maria e José o buscaram entre seus parentes, mas não o encontraram. Hoje voltamos para ver se os metodistas o têm, os batistas o têm, os presbiterianos ou os luteranos. Não, Senhor, eles não o encontraram. Tampouco o encontraremos hoje. Não importa o quanto tentemos voltar e modificar uma dessas velhas denominações mortas, nunca conseguiremos. Onde o encontraram? Onde o deixaram? Aleluia! Acham que eu sou um santo rolador? Acho que sou. Vocês o encontrarão exatamente como eles encontraram. Onde o deixaram? Onde o deixaram foi onde o encontraram. É aí que a igreja o encontrará. Onde o deixaram? Na festa pentecostal.
onde a igreja o encontrará, de volta à festa pentecostal, onde o deixaram quando se afastaram da doutrina dos apóstolos e tal. Lá naquelas primeiras eras, eles se afastaram dela e formaram seus próprios credos e começaram com uma doutrina nicolaíta, formaram a igreja católica, organizaram uma religião que chamaram de religião cristã. E dali se organizaram e se desfizeram das coisas e levaram todos os cristãos a credos e tal, e misturaram tudo a ponto de ser a mesma miscelânea que ele encontrou quando veio. Exatamente. De volta ao princípio, onde o deixamos, quando ele era poderoso, quando ressuscitava os mortos e curava os enfermos e expulsava demônios. Isso foi lá no princípio, onde o deixamos. Dizem, onde está ele? Está com os metodistas? Está com os batistas? Ou mesmo está com os pentecostais? Não, senhor. Voltem à não organização pentecostal, denominação pentecostal. Isso é um nome. Quem pode organizar o Pentecostes? Digam-me. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência para qualquer crente que queira recebê-la. De volta à experiência, não de volta a uma organização, mas de volta a uma experiência. Pentecostes é uma experiência. Deixem-me dizer-lhes algo. Olhem para o fruto que as igrejas pentecostais estão produzindo hoje. Vocês verão que eles não começaram no princípio discutindo, contendendo, agitando-se, de cabeça para baixo, querendo isso e querendo aquilo. Jesus disse em João 14 ou João 15, eu sou a videira, vós as varas. Está certo? Agora, vocês agricultores, vocês texanos, louisianos e o que sejam aqui, qualquer um que tenha bom senso, que já tenha visto uma videira crescer, sabe que a videira não dá fruto. As varas da videira são as que dão fruto, mas recebem sua vida da videira. Jesus é o nosso recurso de vida. Sim, Senhor. Agora notemos então, se Jesus é o recurso da nossa vida, então Ele é a videira verdadeira. A própria vida que está na videira está na vara. E se aquela videira produzir uma primeira vara, e for essa vara, um cacho de uva brotará nela. Se chegar a produzir outra vara, será um cacho de uva. Produzir outra vara, será um cacho de uva. E será o mesmo tipo de vara até a ponta da videira. Oh, Deus! Agora preciso da minha meia hora. Estou para chegar no ponto. Amém! Todas as vezes que aquela videira produzir uma vara, será como a primeira vara. Por quê? Porque a vida que está na videira produzirá o mesmo tipo de vara. Se a primeira videira trouxe uva, a próxima não trará abóbora. A próxima não trará fruta cítrica. E então, depois de um tempo indo assim, não trará. Se a videira verdadeira produzir uma vara, e se Jesus é a vara na primeira, ou a videira, e depois da primeira vara que produziu, eles escreveram um livro de Atos, está certo? A igreja pentecostal, a verdadeira igreja pentecostal, e escreveu um livro de Atos com sinais e maravilhas, seguindo o crente. Se essa videira verdadeira e genuína produzir outra vara verdadeira, eles vão escrever um livro de Atos depois. Sim, senhor. Aqui no Arizona, não faz muito, eu estava olhando para uma árvore no quintal de um homem. Uma árvore cítrica. Tinha 9 tipos distintos de fruta em uma árvore. Cada um deles era um fruto diferente. Era uma laranjeira para começar, mas tinha romã, tinha limão, tinha toranja, todos os diversos tipos de frutas cítricas. Por quê? Foram enxertados lá. Eles estavam vivendo da vida daquela árvore, mas não podiam produzir nada além do que eles eram. Eles não podiam produzir laranja, pois eram uma videira enxertada. Mas todas as vezes que aquela árvore produzia uma vara verdadeira de si mesma, era uma laranjeira e produzia laranja. É assim hoje. Enxertamos vinhas metodistas, batistas, presbiterianas na videira verdadeira e estão vivendo da força dela, mas não podem produzir nada além de credos e denominação. Mas se essa videira produzir outra vara, será interdenominacional, energizada pelo Espírito Santo, justo como foi no dia de Pentecostes, de volta ao princípio. Amém. Melhor eu parar. Amém. Se essa videira chegar a produzir outra vara, será justamente como foi ao princípio. Enxertamos todos os tipos de credos da igreja nela: batista, metodista, pentecostal, presbiteriano, luterano, batista.
E cada um dá fruto batista, fruto metodista, fruto pentecostal e tudo mais. Mas quando voltar, se aquela videira chegar a produzir outra vara verdadeira, ela dará fruto do Espírito Santo. Amém. Irá. Dizem, bem, somos metodistas. Ao princípio não foi assim. Somos batistas. Ao princípio não foi assim. Somos presbiterianos. Ao princípio não foi assim. Não cremos em falar em línguas. Ao princípio não foi assim. Não cremos em cura divina em nossa igreja. Ao princípio não foi assim. Aleluia! O que precisamos hoje é de algo que volte ao princípio. Que volte ao princípio. Aleluia! Meu tempo acabou. Vamos orar. Senhor Jesus, que eu esteja vivo para ver o dia em que a igreja voltará ao princípio. Concede, Senhor, enche este lugarzinho esta manhã, unge este amado pastor aqui, Senhor, e estes outros, dá-nos da tua glória, dá-nos da tua graça, dá-nos um encontro aqui, Senhor, que esqueçamos de outras coisas e voltemos ao princípio, pois sabemos que nosso mestre fala em nosso coração esta manhã. Tira essas videiras enxertadas para longe daí. Separa-te da incredulidade. Volta ao princípio. É aí onde foi assim. E, Senhor, queremos que tudo seja como desde o princípio. Senhor, permite que a nossa experiência, se nunca tivemos uma até esta manhã, se há alguém sentado aqui que nunca teve essa experiência inicial do Espírito e não recebeu esse mesmo Espírito que se derramou no princípio, porque deveríamos aceitar um substituto? Porque deveríamos aceitar algum fanatismo? Porque deveríamos aceitar algum credo radical, frio, formal e indiferente, quando os céus pentecostais estão cheios do verdadeiro artigo genuíno? Por que aceitar um substituto? Senhor, que voltemos ao princípio e recebamos isso como eles receberam ao princípio e tenhamos as mesmas obras, sinais, prodígios que dão o mesmo fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, benignidade, paciência. Deus, concede. Ouve-nos, Pai, pois entregamos esta igrejinha e este reavivamento a Ti em Tua mão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Detesto ter de sair correndo, mas já passa das 11 agora. Até a noite. Obrigado.